Uhul! Química! E chegou a hora de falar sobre química. Nesse vídeo eu vou tratar de dois temas. Primeiro, unidade de concentrações, na primeira metade do vídeo. E depois, falar sobre diluições. E tá. Começando, então, obviamente, por concentrações. O que seria concentração, unidade de concentração? Vou explicar com um exemplo que eu acho que fica melhor. Pense que você tem sal de cozinha, NaCl, e você tem água. E você, por algum motivo, quer misturar o sal de cozinha com a água para formar uma solução salina. Quando você mistura o sal de cozinha, que seria, no caso, o soluto, com a água, que recebe o nome de solvente, você vai misturar tudo e vai dar uma solução. Com essa solução, a gente pode fazer vários cálculos. Entre eles, o título, que é o primeiro que eu vou explicar. O título pode ser dado em massa ou em volume. E o que seria isso? Primeiramente, vamos falar sobre o título em massa, depois a gente fala sobre volume. Vamos falar sobre o título M, título de massa. É a porcentagem de massa do soluto presente na solução. Se a gente calcula o título em massa de uma solução, a gente vai descobrir a porcentagem de massa do soluto presente na solução. Então, voltando ao exemplo do sal de cozinha, se a gente pega um copo com água e sal misturadinho e a gente calcula o título, a gente vai ter a porcentagem da massa do sal presente em toda a massa daquela solução. E obviamente que a gente tem uma fórmula, mas não é algo muito difícil. T, o título, M, porque a gente vai estar descobrindo o título de massa, é igual a M1 sobre M. E o que é isso? M1 é a massa do soluto. No nosso exemplo, M1 seria a massa de sal. E M é a massa da solução inteira. M é a massa do solvente mais a massa do soluto. No nosso exemplo, seria a massa da água mais a massa do sal. Calculando isso, a gente vai ter o título em massa. Aqui. E o título em volume? É basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser massa aqui vai ser volume. Uou! Você vai descobrir a porcentagem de volume de soluto em um volume de solução. E a fórmula é a mesma. Título em volume é igual a V1 sobre V. No caso, V1 é o volume do soluto, o volume do sal de cozinha, e V é o volume de toda a solução, o volume do sal mais o volume de água. Agora, nós temos outras duas unidades importantes de concentração. No caso, nesse vídeo eu vou estar falando só sobre 4. Sobre título em massa e título em volume, e sobre a concentração molar e a concentração molar. Existem outras, sim, existe a parte por milhão e tudo mais, mas eu vou focar nessas 4 aqui no vídeo, porque é o que vai cair na prova. E então vamos falar sobre a concentração molar. As duas têm nome parecido, mas não confunde. A concentração molar, ela é aquele M diferente. Eu gosto de fazer bem puxadão, porque senão eu confundo. Mas o que é essa concentração molar? Ela é a quantidade de soluto na solução em número de mols. Ou seja, ela, por ser molar, ela está diretamente ligada ao número de mols. Tá, mas como assim? Esse M diferentezão aqui representa a concentração molar. Ele é igual a N1 sobre V. E esse N, já vou explicar direitinho o que é cada um. É M1 sobre MM. Tá, o que isso quer dizer? O N é o número de mols presente nessa solução. E normalmente alguns exercícios não dão esse N, mas eles dão forma para você calcular esse N, que é uma fórmula secundária, essa aqui. N é igual a M1 sobre MM. E o que é isso? M1 é a massa do soluto que a gente tem. Tipo a NaCl, passou um pouquinho aqui pro lado? Passou, mas tudo bem. NaCl, sei lá, 30 gramas de NaCl. Se ele não te der esse N, ele vai ter que te dar uma unidade, algum valor em gramas, para você calcular esse N. E esse M é o quê? É a massa molar
que é aquele negócio que, tipo, cada elemento tem a sua massa molar. E aí você tem que calcular, você tem que multiplicar a massa molar do elemento pela quantidade de vezes que ele aparece na fórmula e somar e vai te dar a massa molar. Agora, a concentração molar, que ela tem um nome parecido, mas ela é diferente. Então, toma cuidado. A massa molar, ela é dada pela letra W e ela é N1 sobre M2. Tá, o que isso quer dizer? A concentração molar, ela é o número de mols, no caso esse N1 é o mesmo N daqui, divididos pela massa do solvente, que tem que ser dada em quilogramas. Ou seja, nada mais é do que o número de mols do soluto contido na massa de solvente em quilogramas. Vamos pensar no nosso exemplo do NaCl na água. Se a gente quisesse pegar a concentração molar, a gente teria que dividir o número de mols presente na quantidade de sal que a gente jogou na água, divididos pela massa de água, que tem que ser dada em quilogramas. Ou seja, tem que tomar cuidado porque aqui é a massa só do solvente, não a massa da solução inteira. A massa da água e não a massa da solução salina. E é assim que a gente consegue a concentração molar. Agora, sobre diluições, eu vou trabalhar dois tipos de diluições. Primeiro, por adição de solvente. Droga, eu coisei aqui. Pense aqui, esses daqui são frascos, tá bom? Minhas habilidades artísticas são muito boas, então, né? Obviamente. Pense aqui um frasco. E inicialmente ele tinha água e tinha algumas partículas de algum soluto dentro dele. E depois foi adicionado mais água. Continua tendo a mesma quantidade de soluto, porém ele tá mais disperso, porque como a quantidade de soluto permanece igual, mas aumentou a quantidade de solvente, foi adicionado, pegando o mesmo exemplo de antes. Aqui tinha sal, os pontinhos pretos são sal, e aqui é água. Continuou o volume de sal. Porém, como foi adicionado mais água, esse sal, ele tá mais disperso. As moléculas estão uma mais longe da outra, porque tem mais solvente. E assim nós temos dois cálculos, que é, na verdade, um princípio de conservação. Como assim? Ca vezes Va é igual a Cb vezes Vb. O que isso tem a ver? Aqui, ó. Essa aqui é a solução A, essa aqui é a solução B. A concentração de A vezes o volume de A é igual à concentração em B vezes o volume de B. Ou inicial, final, tanto faz. Como a quantidade de massa de soluto não muda, o que altera é o volume apenas, a gente tem que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. E também temos outra forma de calcular. É M diferente A vezes volume de A é igual a M diferente de B vezes volume de B. Sendo que o M diferente é a concentração molar. A concentração molar no A vezes o volume do A é igual à concentração molar do B vezes o volume do B. Essa é por adição de solvente. Agora nós vamos misturar duas soluções de mesmo soluto. Vamos pensar que aqui seja água e sal, e aqui seja álcool e sal. A gente vai misturar os dois e vai ter aqui. A solução A vai ter um volume A solução B vai ter um volume B, e a solução final vai ter um volume final, que é a soma do VA com o VB. E nós temos a concentração em A, a concentração em B, e nós temos a concentração final aqui. Porque como é o mesmo soluto, como aqui tem sal e aqui também tem sal, nós temos somente partículas de sal aqui. Aqui é sal e aqui é sal, sendo que aqui é, por exemplo, água e aqui é álcool. Vamos misturar os dois e vai dar uma solução diferente. E nós também temos um princípio de conservação, que é
a concentração final vezes o volume final, lembrando que o volume final é a soma do VA com o VB, é igual CA vezes VA mais CB vezes VB. Então, a concentração final vezes o volume final é a concentração de A vezes o volume de A, entre parênteses, mais a concentração de B vezes o volume de B, entre parênteses. E a mesma coisa com a concentração molar final vezes o volume final, que vai ser igual a concentração molar de A vezes o volume de A, mais a concentração molar de B vezes o volume de B. E essas são as coisas mais importantes de diluição e de concentração de química. É isto.